Bom, irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrirem agora a palavra de Deus num texto de Abacuque. Abacuque capítulo 3, é o último capítulo de Abacuque. Vou falar brevemente do livro, mas a minha ênfase vai ser no Abacuque capítulo 3, né? Vou fazer um resumo evidente, não dá para a gente fazer uma exposição como a gente geralmente faz na igreja, por conta do objetivo aqui, que é um objetivo na internet, às vezes cai, às vezes fica no ar, então é melhor a gente remir o tempo aqui. Capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 3 de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montando nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta estar a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. E levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo. Para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avança para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi o meu íntimo, se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Esse é um cântico, um hino de Abacuque, onde Abacuque escreve este hino. E nós vamos começar a falar sobre ele agora. Vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, a tua palavra foi lida nessa manhã. Suplicamos que a tua graça seja conosco, que a tua mão nos dirija, nos conduza ao entendimento da tua bendita e santa palavra. Que entendamos e que apliquemos, ó Deus, em nossa vida. Que teu Espírito nos dirija e abençoe a cada um que está ouvindo nesta manhã. Ou outro momento que, quem sabe, estejam ouvindo essa mensagem. É em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, o livro do profeta Abacuque, o nome dele é aquele que foi abraçado. Alguns falam que ele foi abraçado por Deus.
comentários que falam sobre isso. Acho que aquele que Deus abraçou, Martim Lutero tinha essa ideia. É um livro onde o profeta é levantado, a gente não tem muita ideia de quem é o pai, quem é a mãe, de sua família, a família de Abacuque. Então você vai ler comentários, você vai ter dificuldade de encontrar um pouco a origem de Abacuque. Mas Abacuque ele vai profetizar tanto para Judá como para Israel. Ele é contemporâneo de Sofonias, ele é de Naum, ele é contemporâneo de Jeremias também. O profeta aqui, ele está se levantando, alguns vão colocar em 615, mais ou menos 621 antes de Cristo, e é um período ainda pré-cativeiro babilônico. Então aqui o que está acontecendo? Antes ainda do cativeiro, o Senhor diz que vai mandar os caldeus, vai mandar os babilônicos ali para punir o povo. O povo está em pecado, o povo está quebrando a lei, a aliança de Deus, e o Senhor vai mandar agora mandar Abacuque para profetizar, mandar os profetas profetizarem para dizer para esse povo que esse povo deveria se converter ao nosso Senhor. Então veja que Judá vai ser castigado. Logo no início do capítulo 1, primeira coisa que você vai encontrar no profeta Abacuque é uma palavra muito pesada, de sentença revelada ao profeta Abacuque. Por que a palavra sentença? O Senhor está dando a sentença dele, o juízo de Deus. Deus já deu oportunidade ao povo, o povo não se converteu, e agora ele está dando uma sentença, um peso que ele está fazendo para o povo dele. E Abacuque vai fazer uma frase, vai falar uma frase que é uma frase fantástica, difícil para a gente também entender muitas vezes, mas uma palavra muito usada, até por Deus no Antigo Testamento. A palavra de Deus, por exemplo, utiliza algumas vezes até quando o Senhor vai estar com o povo e o povo vai continuar quebrando a sua aliança, né? Tem lá em Ezequiel, tem texto de Êxodo, onde o Senhor, até quando que eu serei misericordioso, até quando vocês vão continuar quebrando a minha lei? Mas aqui é Abacuque que vai dizer para Deus até quando ele vai clamar. Veja o versículo 2 do capítulo 1, se quiser acompanhar, mas eu vou falar do capítulo 3, tá? Mas ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque aqui está no lugar dos justos, né? Ele é uma parte fiel ali de Israel, né? A parte fiel ali daquele momento de Judá, do povo de Deus. E ele está dizendo: olha, até quando, Senhor? Essa pergunta a gente faz muitas vezes, né? Até quando, Senhor, que você está sofrendo? Até quando eu vou passar por isso? Abacuque está dizendo: até quando agora que o justo vai sofrer? Até quando o justo vai passar por isso? O povo está pecando, e o que o Senhor vai dizer? O Senhor, a partir do versículo 5 até o versículo 11, vai responder a Abacuque. Abacuque pergunta até quando, mas a resposta do Senhor não é: vou levar misericórdia para vocês, eu vou trazer agora a minha mão de cuidado. Não. Neste momento o Senhor diz que vai trazer disciplina ao seu povo, vai trazer justiça ao seu povo, um povo que está pecando contra Deus. Deus, como um pai agora, o Senhor da aliança, está disciplinando o seu povo. Então ele vai falar uma coisa no versículo 5 que é muito difícil para Abacuque. Ele vai dizer: vede, olhai e desvanecei. Veja que ele vai dizer: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não creais quando vos for contada. E aí ele vai dizer que vai suscitar os caldeus. Vai ser algo difícil para o povo. O povo vai ser agora acometido por uma invasão de um povo mau, um povo ruim, que são os caldeus. Diz o texto sagrado que ele é um povo pavoroso, é terrível no versículo 7. No versículo 6 é uma ação amarga, impetuosa, eles marcham na largura da terra, eles se apoderam das moradas que não são deles. Então o texto vai ser bem pesado no início. E eles são um povo violento. Abacuque ora até quando, mas a resposta de Deus não é a resposta que Abacuque queria ouvir. Quantas vezes você pediu a Deus uma resposta, mas a resposta que você teve não foi aquela resposta que você queria ouvir?
Não é assim? Você quer uma resposta de Deus, seja na sua enfermidade, seja na sua doença, está passando por um período de dificuldade de doença, um enfrentamento muito difícil na sua vida, seja financeiro, seja familiar, seja agora no Brasil ou no mundo nessa pandemia, a gente está até quando, Senhor? Até quando? Só que a resposta de Abacuque aqui não foi a resposta que ele queria. Assim como Jó, ele é acometido, Deus manda ali agora naquele momento com Jó, manda provações para Jó. Satanás está tentando Jó e Deus está provando Jó. Aqui, na verdade, Deus está corrigindo, assim como Jó, em que sentido? Né? Ele está sofrendo. Jó ora a Deus e só no final você vai encontrar Jó no final orando ao Senhor e o Senhor dizendo: onde é que você estava, Jó, quando eu fiz todas as coisas? A resposta que Deus dá a Jó, uma resposta que Jó talvez não quisesse ouvir. Não diz o texto que ele não queria ouvir, mas a ideia é o seguinte: será que era isso que Jó queria ouvir? Será que Jó não queria saber o motivo pelo sofrimento, pelo qual ele estava passando pelo sofrimento? Mas não é isso que vai acontecer com Jó. Deus vai dizer para Jó onde é que você estava. Deus é Deus, Ele é Deus. Abacuque também agora diz aqui: até quando, Senhor? Eu vou clamar ao Senhor, eu vou gritar e tu não me escutarás. A palavra clamar aqui está dizendo que ele vai gritar, e o próprio texto vai dizer: gritar-te-ei, no português, violência, e não salvarás. É uma pergunta que ele faz a Deus. Aí Deus diz: eu vou fazer uma coisa para você, vou enviar um povo muito ruim aí, que vai perseguir o povo, vai levar, né, futuramente o cativo ao povo. Mas aí o que Jó faz, o que Abacuque faz? Abacuque diz que vai orar, ele vai interceder. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? E Deus, ele vai apelar para o Deus da aliança, no versículo 12. Ele é o Deus da aliança. Então ele é o Deus que salva o povo. Então o Abacuque vai se colocar no versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 17, vai interceder. Ele vai orar a Deus. E ele vai dizer: acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Ele está de uma pergunta, mas a resposta é dizer que Deus é misericordioso. O Senhor é o Deus maravilhoso e ele então não tolera a injustiça. Abacuque está clamando para a santidade de Deus. Deus é um Deus santo, então não vai tolerar também os caldeus. E Deus realmente vai responder a ele. Mais à frente o Senhor vai responder a Abacuque. Mas no capítulo 2 diz o texto: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e viajei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque continua orando. Qual é a resposta então, irmãos? Até aqui agora, até o momento, a gente vai concentrar, mas a mensagem já é do livro, 3 é a conclusão, tá? E é o que eu vou me basear mais, mas acontece que se precisa ter o contexto. No capítulo então 2, o profeta diz: eu vou me colocar na torre de vigília, eu vou vigiar. Então ele coloca no capítulo 2: colocar-me-ei sobre a fortaleza, mas por-me-ei na minha torre de vigia. Ele vai ficar vigiando a Deus e vai saber quando é a resposta do Senhor. E o Senhor responde a ele, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passe correndo. Alguns vão traduzir aqui dizendo que na verdade não é ninguém que vai passar e vai ver como outdoor o texto, mas alguns autores vão dizer que Abacuque tinha que mandar essa mensagem, seja correndo, passando por todos os lugares e anunciar essa mensagem para que todos de Israel, todos pudessem ouvir ali, todo o povo de Deus da Israel pudesse escutar a mensagem do Senhor, que o Senhor tinha a dizer, tá? Alguns gostam de dizer aqui que primeiro o outdoor de Deus escreve a visão. Não parece-nos que ele escreveu nesse sentido. Parece mais que a ideia de que ele tem que deixar bem clara essa mensagem. Então ele diz que vai se cumprir no tempo determinado. E Deus então diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Versículo 4. Quando o justo, o texto diz no capítulo 2, 4, que o justo viverá pela fé, é a marca desse texto que vai depois ser replicado por Romanos, por Hebreus, por Gálatas. O texto depois ele é replicado no Novo Testamento, quando Paulo diz: o justo viverá por fé. Em Gálatas vai dizer que também nós vivemos pela graça, pela fé. Em Hebreus, no capítulo 10, vai falar da galeria da fé, daqueles que venceram. Logo de início, portanto, o texto já vai dizer: Abacuque, o justo vive por fé. O Senhor vai dar paga também aos caldeus. A resposta então vem logo, a partir do versículo 6 ao 19. O Senhor diz que vai também ferir
Deus levanta uma nação, soberania de Deus, Deus que está levantando a nação, os inimigos, os babilônicos, é Deus que está levantando os caldeus. Mas ao mesmo tempo, ai dos caldeus, porque se levantaram contra o povo. Você vai perguntar, mas como é que isso daí se coaduna? Como é que eu caso essas duas ideias? É que Deus usa os atos dos ímpios para os seus propósitos santos, os atos daqueles que não são cristãos para os seus propósitos santos. No caso do Antigo Testamento, ele utiliza os atos daqueles que ele usa os atos daqueles que não são de Deus. No Antigo Testamento ele está usando aqui os caldeus. Os caldeus, eles queriam fazer isso, eles eram maus mesmos, eles já estavam ali aqui na ascensão de Nabucodonosor, esse período da ascensão de Nabucodonosor. Portanto, o que os caldeus iriam fazer, eles fariam. Só que o Senhor aqui está mostrando que Ele é soberano sobre todos os povos, e Ele é soberano sobre isso. Se Ele não quisesse, os caldeus não teriam nenhuma força. Pelo contrário, o Senhor vai usar a impiedade deles para o propósito santo. Isso daí é utilizado, eu costumo repetir na igreja, uma expressão chamada concursos. Ou seja, Deus, dentro da sua providência, todas as coisas concorrem para o propósito daqueles que amam a Deus, mas a ideia de concorrência, a ideia de onde Deus utiliza os atos dos incrédulos para os seus propósitos santos. Então Deus utiliza, Deus continua sendo santo, Deus em momento algum deixa de ser santo, mas Ele utiliza. Só uma pergunta para você, imagine se o mundo tivesse governado, se tivesse algum povo, alguma coisa que acontecesse fora do controle de Deus, você não teria um Deus, né? Se Ele não controla as coisas, se Ele não é dono das coisas, se Ele não é soberano sobre as coisas, então Ele não é Deus. Se existe alguma coisa onde Deus não é soberano, significa que na sua essência Ele não tem soberania, Ele não é soberano, Ele não governa todas as coisas. Esse tipo de Deus que não governa todas as coisas é um Deus que não vai lhe servir, não vai lhe ajudar. Como você orar para um Deus que não pode fazer o que você está pedindo, que não tem poder para fazer aquilo que você pede. Então o capítulo 3, a conclusão do capítulo 3 é a conclusão de todos os dois capítulos. O que acontece com Abacuque? Por isso que eu me concentrei no capítulo 3, mas eu precisei falar do 1 e do 2. O que é que o capítulo 3 vai nos trazer? Uma oração final, um cântico. Veja aqui no final, é um cântico do Antigo Testamento, ó, ao mestre de canto para instrumentos de cordas, no versículo 19, Abacuque vai falar isso. E o que é que esse cântico vai nos dizer? A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Abacuque mostra o coração, ele revela o coração dele a Deus. Ele diz, Senhor, eu tenho visto o que o Senhor falou aí. Eu sei que o Senhor depois vai punir. Ele não está assim literalmente que ele está falando, mas é a conclusão mental, né? Vamos dizer assim, a lógica. Eu sei que o Senhor vai punir os caldeus, o Senhor, tu és justo, tu não contemplas a iniquidade. Então o Senhor é justo. E o Senhor já disse que o soberbo, a sua alma não é reta, mas o justo viverá por fé. O Senhor vai punir depois os caldeus. O texto vai dizer um ai aí aos caldeus no capítulo 2, versículo 6. Vai dizer outro ai no versículo 9 do no capítulo 2. No 12 também mais um ai. No 15 mais um ai. Então ele vai falar 4 ais, ou seja, ai dos caldeus por serem maus e estão fazendo isso com o povo. Mas isso não vai tirar de Abacuque, do coração de Abacuque, aquilo que Deus falou. Essa nação vai tomá-los. Essa nação vai tomar Israel, vai tomar Judá. Vocês vão passar por um problema muito sério. Vocês serão cativos. Vocês irão para o cativeiro. Vocês sofrerão na mão dessa nação que é ruim. Essa nação muito ruim, vocês sofrerão. Então Abacuque vai dizer, Senhor, eu ouvi suas declarações e me sinto alarmado. E aí o que ele faz? Senhor, aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, a ira que ele vai agora mandar para o seu povo. Lembra-te da misericórdia. Da tua ira, lembre-se da misericórdia. Ele sabe que Deus é um Deus misericordioso, que até na sua ira, não derrama sua ira aqui neste momento por completo. Ele está dizendo, Senhor, não derrame completamente, Senhor. Tenha misericórdia do seu povo. E então ele vai começar a falar, Deus vem de Temã e do Parã, vem o santo, sua glória cobre os céus, a terra enche todo o seu louvor. Ele está falando de todos os lugares mais altos, os lugares mais difíceis, complexos. Ele vai
agir. O resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão. Ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a pestilência segue os seus passos. Ele está falando agora de como Deus é que envia todas as coisas. O Senhor, veja que o texto diz, adiante dele vai a pestilência segue os seus passos. Ele para no versículo 6 do capítulo 3, quem perdeu aí, está no capítulo 3. Como eu estou falando tudo, às vezes eu esqueço de falar o versículo, mas eu estou no capítulo 3, versículo 6 agora. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Tudo que a pessoa ali, imagine aquele povo, naqueles montes eternos, antigos, eles chegaram, nasceram e o mundo já estava ali. Tem até uma brincadeira que as pessoas falam que, né, quando a pessoa fala assim, você tá velha, a pessoa fala assim, velho é o mundo. E quando eu cheguei aí já estava aí. Quem falava isso era meu pai. Meu pai dizia logo, velho é o mundo. Quando eu cheguei já estava aí. E os outeiros, os montes, aquela coisa enorme, já estava ali desde o início, mas o Senhor é eterno. Ele abala todas as coisas. Ele diz que vem as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Tanto todo o povo de Deus como os outros povos tremem diante da força e do poder de Deus. E aqui uma coisa interessante, ele diz assim, quando ele faz o mar, ele faz os rios, faz as montanhas tremerem, o que ele vai dizer? Acaso é contra os rios que o Senhor que está irado? Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Veja que os caldeus eles são rápidos, são velozes, mas o Senhor tem carro de vitória. O Senhor ele é rápido para tirar o povo daquela situação, se ele assim quiser, se assim ele quiser, se ele permitir, ou se ele estiver dentro dos decretos dele, do poder dele. Então veja que a ideia do texto, esse cântico, ele vai dizer, o Senhor tira descoberto o teu arco, no versículo 9, os montes te veem e se contorcem. Versículo 11, o sol e a lua param. Então os céus e a terra estão nas mãos e no controle de Deus. E na indignação dele, ele marcha pela terra, na tua ira calca os pés das nações. Então ele é dono das nações, ele controla todas as nações. Então os céus e a terra, os povos, as nações estão debaixo do poder de Deus. Ele traspassa a cabeça, no versículo 14, os guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres das ocultas. O povo está lá, os inimigos querem devorar o pobre, querem fazer tudo isso, mas o que o Senhor faz? O Senhor traspassa a cabeça dos guerreiros. É o Senhor que vai lutar, e o Senhor que luta, Ele é o guarda de Israel, mas Ele é o Senhor dos exércitos. Veja o que a gente lê o Salmo 18, Davi louvando a Deus, porque quem foi que deu a vitória? Davi disse, não foi minhas mãos, não foram as minhas mãos, mas foi o Senhor que fez tudo isso. Davi entende que quem deu a vitória foi o Senhor. E aí no versículo 15 do capítulo 3 de Abacuque, marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa grandes águas. Ouvi o meu íntimo, se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio Deus espera o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Continua de novo, Abacuque derramando o seu coração, dizendo que ele está ali, ele está tremendo, está com medo, o coração dele está temeroso por aquilo que vai acontecer com o povo de Deus. Ele sabe que Deus vai enviar, os babilônicos vão tomar conta ali, e vai ser o cativeiro depois de 70 anos de cativeiro, né? Então veja que a ideia aqui de Abacuque é que ele mostra o coração dele para o nosso Deus. E ele disse, eu tenho que esperar em silêncio. Ele já falou no capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá por fé. Mas aí ele vai dizer no versículo 17, irmãos, até que tem um cântico, a gente cantou já na outra vez, que eu não cantei agora de novo. Ainda que a figueira não floresça. Versículo 17 do capítulo 3. Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. É o que vai acontecer, né? Cadê Israel? Israel está acabado. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e dos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, versículo 19, capítulo 3 de Abacuque, é a minha fortaleza.
e faz os meus pés como os da costa, também no Salmo 18, e me faz andar altaneiramente. Irmãos, imagine você, que você está, vamos pensar aqui, se você conseguisse transportar a sua mente para a ideia de Abacuque. E agora eu estou já no final do capítulo 3, né? A partir do versículo 17 a 19. O que é que, imagine o Senhor chegando e aquele que foi abraçado por Deus, né? Ou parece mais que ele foi esmagado, né? A sentença, o peso que foi para ele. E você é chamado como um profeta. Vamos lá, claro que a gente não tem mais profetas hoje, tá? Nós temos todos os ofícios concluídos em Cristo, de profeta, sacerdote e rei. Acabaram, depois dos apóstolos, nós já não temos mais nenhum profeta. Os profetas acabaram já desde os últimos Novo Testamento, que já se encerraram, a continuidade do ministério apostólico, e a gente tem aqui o cano fechado, então já não existe mais. É só você transportar a sua mente. Transporte a sua mente para você receber uma mensagem. Deus diz para você: eu vou mandar peste, eu vou mandar destruição, eu vou mandar um exército, o povo vai ser cativo. Imagine você recebendo essa mensagem. O que aconteceria com você? Qual seria a sua resposta a isso? E o Senhor está dizendo que Ele está enviando. Ele não está dizendo que veio do nada. Quem está enviando é Ele. Como é que seria a sua resposta? Qual foi a resposta de Abacuque a essa questão de Deus? Primeira coisa do coração de Abacuque: até quando, Senhor? Então vamos pensar aqui agora de maneira mais aplicada a você nessa manhã. Nós não estamos em guerra, não estamos em batalha ainda, a gente não sabe, né? O mundo é tão cheio de... Os homens são tão pecadores e a maldade está no coração dos seres humanos que guerra sempre tem. Mas agora não estamos em guerra mundial, nem nada disso, nem guerra no Brasil. Mas nós temos aqui agora uma guerra contra o vírus, né? Não é uma guerra bélica, mas nós estamos agora, as pessoas todas em casa, tem um vírus, e a aflição das pessoas com a ideia da doença. Mas você pode ter uma doença grave, uma doença grave na sua vida, ou algo que está acontecendo na sua vida que você está com muita preocupação. E você então, será que você pode orar com Abacuque e dizer: até quando, Senhor? Até quando? Veja que os salmistas já falam sobre isso também. O salmista diz: até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim? Ocultarás de mim o teu rosto, diz Davi. Até quando, Senhor? A gente às vezes quer dizer isso para Deus, não é verdade? Agora nessa crise, agora você deve estar pensando assim: até quando, Senhor? Até quando vou ficar em casa? Até quando ficarei com medo, alarmado com essa doença? Até quando? Você pode de repente perguntar a Deus isso. Mas qual é a resposta aqui? O Senhor, Ele não diz para Abacuque até quando, não é verdade, né? Ele não chega pelo contrário, ele diz a Abacuque que Abacuque vai sofrer aqui. Ele não diz assim: você não vai sofrer isso, você vai sofrer. E nós estamos sofrendo também agora. Não é nenhuma guerra, mas nós estamos sofrendo. O povo de Deus também está sofrendo junto. O povo de Deus está sofrendo. E você pode estar também sofrendo na sua casa, seja doença, que não seja o coronavírus, o Covid-19, que não seja isso, mas você pode estar com uma doença, uma dificuldade, um enfrentamento na sua vida, e você pode perguntar a Deus: até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Depois você pode também perguntar a Deus, depois de perguntar até quando, pode perguntar a Deus, não, você pode responder como Abacuque. Você pode chegar para Abacuque e dizer assim, como Abacuque fez: vou me colocar na torre de vigia. Quando nós recebemos uma má notícia, não deveríamos pegar o exemplo do profeta, a gente se colocar numa torre de vigia. Capítulo 2 ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver que Deus me dirá. Vamos colocar, então, em primeiro lugar, você está numa doença, seja terminal, seja qualquer tipo de doença que você tenha, ou seja o tal do Covid-19. Como é que você vai fazer? Você pode até perguntar: Senhor, e quantas vezes nós não oramos de manhã ou à noite, qualquer momento, você fica: até quando, Senhor? Até quando? Os seres humanos foram feitos para estar juntos, o Senhor quer a sua igreja junto, presencialmente, não é online. A gente não tem nem Santa Ceia online, né? A gente não tem como dividir o pão online. Não dá para você comer um pão aí online, né? Não vou dar aqui um pão para você. Deus quer que a gente se reúna, mas então a gente pega como igreja do Senhor e diz: até quando? Você na sua casa, na sua doença, na sua enfermidade, na sua dificuldade financeira, sei lá, qualquer coisa, você pergunta a Deus: até quando?
E qual é a resposta que Abacuque vai fazer? Ou seja, qual é a atitude de Abacuque em resposta ao que Deus enviou? Então, qual é a resposta sua? A doença, a enfermidade, as dificuldades, os enfrentamentos, seja financeiro, seja qualquer tipo. Qual é a sua resposta? Eu espero que sua resposta seja como a de Abacuque. Primeira resposta que Abacuque vai dizer: eu vou vigiar. Aqui é orar. Vou me colocar na torre de vigia e vou orar até quando para o Senhor me responder. Senhor, me responde. Se coloque então em oração, querido, querida. Se coloque em oração, faça como Abacuque. Saiba que o Senhor, a Bíblia diz que a resposta do justo é a fé. Veja o que Abacuque fala no capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Na verdade é o Senhor, né? Ele diz aqui: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. É o Senhor respondendo a Abacuque. Como é que você tem que viver, Abacuque? O justo viverá por fé. Então você pode até perguntar: até quando? Até quando vão passar por isso? Até quando vai ficar o Covid-19? Até quando vamos ficar dessa forma? Até quando você que está enfermo com doença em casa ou não, com dificuldades, até quando? Você vai perguntar, né? A gente hoje não sabe até quando. Mas como é que você vai fazer então? Qual é a sua resposta? A resposta de fé. O justo verá por fé. Esse justo que verá por fé, ele vai se colocar onde? Na torre de vigia. Vai vigiar, vai orar a Deus. Então responda a Deus com oração. E no capítulo 3, é muito importante você entender que Abacuque começou, ele ficou alarmado no capítulo 3, versículo 2, e ele continua no versículo 16, moviu no meu íntimo e se comoveu. É natural que você se comova, é natural que você trema, é natural que os seus lábios, o texto até fala de podridão, né? Mas é natural que os seus ossos se estremeçam, que você se abale. É natural que você fique abalado muitas vezes. Mas você fica, como é que você deve fazer? Você deve confiar em Deus. A resposta do cântico de Abacuque é uma resposta impressionante. Porque a partir do versículo 17, Abacuque, ao invés de praguejar contra Deus, Abacuque, ao invés de perder a sua fé, Abacuque, ao invés de dizer assim: mas ele não é Deus, ele não é Deus, como é que eu passo por essa dificuldade? Veja quantas pessoas hoje acham que Deus não faz com que as pessoas não passem por dificuldades. Vejam quantas teologias, que eu nem chamo de teologia, eu chamo de antropologias, né? O antropocentrismo é melhor, né? O homem no centro. Veja como as pessoas falam: não, Deus vai fazer isso, vai te dar tudo, vai te livrar de tudo, você vai conseguir tudo. Onde a Bíblia diz que lá o próprio Senhor Jesus disse que nós teremos aflições, no mundo tereis aflições, mas saiba que eu venci o mundo. Quantas pessoas falam isso pra gente? Você vai ter vitória, você vai ter tudo isso. Mas às vezes não, queridos. Às vezes a gente passa por uma dificuldade. Às vezes a nossa fé é provada nas dificuldades. Porque o justo viverá por fé. Ele não vive, a viver por fé, você que está aí me ouvindo nessa manhã, não é uma fé que você tenha, vamos dizer assim, eu escrevi uma vez um texto, fazendo uma comparação com a música de Gilberto Gil: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Eu gosto mais do refrão, que ele deve ter demorado muito tempo para fazer esse refrão, né? Oi, ai, ai, oi, ai, ai, oi, ai, ai, né? É uma brincadeira só, viu? Mas com o compositor Gilberto Gil, um compositor bem importante para a Bahia, né? Mas o texto diz: anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. É fé na fé. As pessoas têm fé na fé. Então você chega: não, eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Abacuque não tem fé nele mesmo. A fé não é subjetiva no sentido aqui de uma fé nele mesmo, ou em esperanças perdidas, ou em coisas que ele não sabe. Não é um salto no escuro, como diz Kierkegaard. Não é a ideia de você ter uma fé em algo que você não sabe que vai acontecer. Não é nada disso. A fé, justo verá por fé, de Abacuque, é aquele que vive em quem Deus é. Veja que Abacuque diz: eu sei que tu és santo, eu sei que o Senhor não tolera a iniquidade, eu sei disso, tu és santo, Senhor, eu sei que tu és santo. Ele fala isso, ele diz desde o início: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo. Aí ele diz: não morreremos. Ele sabe que o povo não será destruído, ainda que algumas pessoas não vivam, mas ele está falando que o povo continuará.
Deus vai ainda continuar a sua descendência. A descendência vai continuar. Qual é a fé que Abacuque está falando aqui, queridos? A fé nas promessas de Deus. A verdadeira fé, a certeza da fé, não é a fé na fé, mas é a fé em Deus, nas suas promessas, na sua palavra, no que Ele diz. Então muitas pessoas falam assim, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Aí você pergunta, a pessoa fica até ofendida quando você fala que Deus. Mas por que a pessoa, ela às vezes fica ofendida? Ela fica ofendida porque ela está pensando que Deus é algo etéreo, tão etéreo, no sentido de cada um pode ter o Deus que quiser, colocar em sua mente, em sua cabeça, o Deus que quiser. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Não é esse Deus que Abacuque está falando. Imagine se você acredita que Deus não controla, não decreta, não é soberano nas coisas. Então esse Deus que você de repente crê é o mesmo Deus que a palavra de Deus diz? Que a palavra dele diz? Não. Deus, ele se revelou na sua palavra. E ele se revelou ao seu povo. Ele se revelou a Abacuque, ele é o Senhor da aliança aqui. Todas as vezes ele fala o Deus da aliança. Ele é o meu santo, certamente não morreremos. A certeza de Abacuque é no Deus que se revelou nas Escrituras, na sua palavra, nos seus mandamentos, na sua aliança. Ele tem certeza de quem Deus é. Então, querido e amado, você que está me ouvindo aqui agora neste momento, que Deus é que você confia? O justo viverá por fé. Que fé é essa que Abacuque está falando? É uma fé nas promessas, na certeza de Deus. Esta é a fé que Abacuque está falando. E nesse Deus, ele pode chegar no final. Então, primeiro, você pode perguntar até quando, Senhor? Depois você, com fé, você se coloca na torre de vigia e ora a Deus, com a certeza de quem Deus é. E depois, a partir do versículo 17, você pode louvar a Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que as respostas não sejam aquelas que você quer, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos, no versículo 17, não produzam mantimento. Imagina, não tem nada, você não tem comida, você não tem nada, mas você está louvando a Deus. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como a corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque. Abacuque conhece Deus. Você conhece Deus? Você conhece quem Deus é? Você sabe realmente quem é o Senhor? Se você conhece Deus, nesse momento do Covid-19, você está louvando a Deus. Você está orando a Deus. Você pode até se perguntar, Senhor, até quando? Meu coração está apertadinho, está pequeno, meus pés estão tremendo, meu joelho. Mas eu sei quem Tu és, Senhor. Tu és o Santo. Não morreremos. Não morreremos. Não morreremos não significa que a gente não vai morrer agora, que alguém não morra. Mas significa que a nossa vida não se atém apenas esses dias aqui. Nós temos aquilo que Jesus disse, aqueles que creem nele já passaram da morte para a vida. Abacuque conhece Deus, o povo não iria morrer, ou seja, não seria aniquilado, ainda continuaria a descendência. O ungido, ele até fala isso aqui. Então veja, vai continuar Abacuque. Ele ouve, mas a promessa de Abacuque, meus irmãos, aquele que conhece a palavra, que ouviu a palavra, que conhece a palavra de Deus, ele então, a pergunta até quando, se atemoriza, mas vive em fé, ora a Deus, busca a Deus, ele termina o quê? Louvando a Deus. E é o que você deveria fazer neste momento, louvando ao Senhor. Você diz, Senhor, não sei até quando, não sei, mas eu vou continuar orando e louvando ao Senhor, mesmo diante de toda essa situação. Mas aí, meus irmãos, ainda para finalizar, é muito importante nós entendermos que o apóstolo Paulo vai usar esse texto. No capítulo 1, um texto usado na Reforma Protestante, muito importante para os reformadores, principalmente para Martinho Lutero. Capítulo 1 de Romanos, ele diz assim, a partir do versículo 16. Capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
É citado Abacuque capítulo 2, versículo 4 aqui. O apóstolo Paulo está dizendo para aqueles leitores que estavam em Roma, principalmente judeus que estavam aqui convertidos ao cristianismo nesse período. Ele está apresentando a justiça de Deus. Imagine Abacuque que está lá, Senhor, isso é justiça, isso é justiça. O apóstolo Paulo então vai dizer, olha a justiça de Deus aí. Olha a justiça de Deus, é Cristo. O Evangelho. O Evangelho. Então a fé, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé aqui, o justo verá por fé, a fé não está colocada aqui numa questão subjetiva, no sentido do que você sente, mas está colocada nas promessas de Deus. Cristo é a justiça de Deus revelada. O justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê que no Evangelho que revela Cristo Jesus. O justo viverá por fé. Imagina, meus queridos irmãos, que existe uma mensagem para a época da escrita, uma mensagem para o povo, a mensagem daquele povo que iria para o cativeiro. E Abacuque diz, eu vou orar, eu primeiro vou clamar a Deus até quando, eu vou orar a Deus, me colocar na torre de vigia, mas o justo viverá por fé. Essa fé de Abacuque é contemplada de maneira plena, na plenitude dos tempos, em Cristo Jesus. Ou seja, um mundo de justiça, de dificuldade, vai encontrar agora em Cristo a justiça plena, a justiça perfeita. O Evangelho revelado é o poder de Deus para a salvação. É esse Evangelho que eu quero te apresentar nessa manhã. O Evangelho que pode te salvar, porque Ele é o único que tem poder para isso. Esse Evangelho anuncia Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quer viver na fé? Você precisa viver em Jesus Cristo. Veja que o texto diz que a justiça não está em mim, dentro de mim. A justiça está no Evangelho, que é Cristo, que justifica o incrédulo, o ímpio, ou seja, aquele que não crê nele. Quem justifica é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que provou o seu grande amor. Deus prova o seu grande amor para conosco, enviando o seu Filho. Jesus Cristo se entregou. Ele se entregou por nós. Ele é a justiça revelada. Ele é aquele que foi ferido pelo Pai na cruz do Calvário. É Jesus Cristo que na cruz do Calvário recebe toda a ira do Pai. Os nossos pecados foram punidos nele. Nós que éramos condenados à morte eterna. Em Cristo Jesus nós fomos justificados, porque o justo viverá por fé. E é na fé em Cristo Jesus hoje, naquele que é justo, que sem pecado morreu por causa dos nossos pecados, é que você deve confiar. O justo viverá por fé. É no Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É nele que a gente vive por fé. É esse Evangelho que apresenta Cristo Jesus. Por isso, nessa manhã, você pode, justamente no seu coração ainda apertado, você pode perguntar a Deus até quando. Você pode chegar e colocar-se diante de Deus, orando a Deus. Mas você vai orar em Cristo Jesus. Mediante Cristo Jesus, na mediação de Cristo, é Ele que está entre nós e Deus. Se nós chegássemos até Deus sem Cristo, nós seríamos punidos, porque nós não temos justiça em nós mesmos. Nós não somos santos. Ele é santo. Lembra de Abacuque? Tu és o meu santo. Tu és o meu santo. Um santo não pode contemplar a iniquidade. Mas em Cristo, no santo que é Jesus Cristo, Ele é santo. Em Cristo Jesus, no santo que é Cristo, nós somos santificados, mas no santo que é Cristo, nós somos justificados. Ele chega e declara, você é justo. Então o justo viverá por fé. Que fé é essa? Nas promessas de Deus, na palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus. Aí sim, vem Covid-19, vem coronavírus, vem destruição, vem guerras, vem pragas, todas essas coisas, e você olha para tudo isso e você diz, Senhor, eu sei que é o Senhor que controla todas as coisas. Nada foge ao seu controle, aos seus decretos eternos. Então isso vem do Senhor. O Senhor quer dizer algo para a igreja. O Senhor quer dizer algo para nós. Eu ainda não sei o que é, Senhor. Eu estou me alarmado, meu coração está pequeno. E eu pergunto ainda ao Senhor, até quando, Senhor? Mas ao mesmo tempo você pode, nesse momento, em Cristo Jesus, Senhor, mas eu viverei por fé. Fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e que voltará para buscar a sua igreja.
Fé em Cristo Jesus revelado nas Escrituras. A resposta plena da pergunta de Abacuque não acontece apenas no povo de Israel ou lá no povo de Judá, no povo da aliança, não. A resposta plena é Cristo, a justiça de Deus. Você quer viver por fé? Você tem que viver em Cristo Jesus, na sua palavra revelada, o Cristo revelado. Ele não é o Cristo da sua mente ou da minha mente, da nossa cabeça. Ele não é o Cristo que as pessoas falam e sem conhecimento. Ele é o Cristo das Escrituras, o Deus revelado. Esse Deus que agora ele se revelou nas Escrituras, ele revelou o seu Filho na plenitude dos tempos, o Filho encarnado. Depois que você então está em Cristo Jesus, você pode se juntar a Abacuque. Você pode se juntar a Abacuque e cantar. Cantar a Deus. Cantar a Deus e dizer que ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, ainda que não haja gado no pasto, que tudo na sua vida ao redor comece a ruir, comece a desmoronar. Você ainda diz assim, eu louvarei a Ele, porque aquele Deus maravilhoso que se revelou a Abacuque, Ele se revelou plenamente a nós em Cristo Jesus. E nele nós sabemos que nós temos a certeza de que esse mundo passará. Querido, a doença, ela diz para você, sabe o quê? Nós não somos daqui. Ela lembra a você que um dia o homem pecou. Ela lembra que você não é forte, que você não é poderoso, que você não tem o controle da sua vida em suas mãos. O acidente, a doença, as dificuldades. Você é tão poderoso, e agora você se vê diante de uma doença. E você se vê pequeno. Marca, então, mostra que você é pequeno, que você precisa de Deus. Mostra também que esse mundo ainda precisa do Redentor. É Ele, Jesus Cristo, nosso Deus, Redentor, que virá e vai trazer novos céus e nova terra. E diz a palavra de Deus em Apocalipse que nossas lágrimas serão consoladas e que não haverá mais doença, não haverá mais dificuldade, nem guerras, nem contendas. O Senhor, nosso Deus, será tudo em todos. E nós estaremos ali louvando a Ele, bendizendo o seu santo nome. Então, nessa manhã, querida e amada igreja, você que está aqui, assistindo aqui essa mensagem, louve a Deus, aprenda com Abacuque. Seu coração pode perguntar até quando, mas você tem que se colocar como Abacuque na torre de vigia e orar. Eu vou orar agora nesses momentos, seja na doença pessoal, seja na doença mundial. Você vai orar a Deus, se colocar na torre de vigia. Mas para você se colocar na fé, porque o justo verá por fé, você precisa se colocar em Cristo Jesus. Se coloque em Jesus Cristo, porque aí sim você tem motivos de, mesmo na doença, mesmo nas dificuldades, mesmo que a sua despensa não tenha comida, mesmo que as coisas estejam todas arrasadas ao seu redor, você pode louvar a Deus e bendizer a Deus, porque o justo viverá por fé. Cante com Abacuque nesta manhã. Cantemos com Abacuque nesta manhã. Louvemos com Abacuque nesta manhã, porque o Senhor respondeu à oração de Abacuque. Ele nos enviou Jesus Cristo, o nosso Senhor, e nele nós somos mais que vencedores. Deus os abençoe. Um bom dia para você. Eu quero orar com você nessa manhã. Curve a sua fronte. Vamos orar pelo nosso país, pelos governantes. Vamos orar por sua vida nessa manhã. Vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito, Deus amado, nós estamos aqui com o coração alarmado, Senhor, com essa doença que foi acometido o mundo. Nós cremos que todas as coisas, assim como Tu levantaste os caldeus, os babilônicos, para, ó Deus, disciplinar o Teu povo no passado, nós cremos, ó Deus, que nada acontece sem a Sua providência, sem o Seu querer. Não sabemos, ó Deus, o porquê dessa doença, mas sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, sabemos que o Senhor tem disciplinado a sua igreja e pedimos ao Senhor discernimento, sabedoria. Se o Senhor estiver nesse momento, ó Deus, disciplinando o Teu povo, que o Senhor nos ajude a entendermos e aprendermos com a Tua disciplina. Porque sabemos, ó Deus, que nada foge aos Teus decretos eternos. Que o mundo aprenda, Senhor, com isso que está acontecendo, com essa doença. Por isso, Senhor, nós suplicamos
nos dê aprendizado, mas nos coloque, ó Deus, como Abacuque, vivendo por fé. Fé nas tuas promessas, fé em quem tu és, fé naquilo que o Senhor é, não naquilo que às vezes queremos que tu faças, mas possamos crer quem tu és. Assim como Jó descobriu quem tu és, Senhor. Jó não descobriu para quê nem o porquê das coisas, mas Jó conheceu o Senhor, quem tu és. Assim como Abacuque também, Senhor, não te adorou pelo que o Senhor estava fazendo, mas pelo quem tu és. Sabemos, ó Deus, que nós devemos adorar o Senhor, tanto aquilo por quem tu és, também pelo aquilo que tu fazes, é verdade. Mas nesse contexto, Senhor, nós pedimos, suplicamos a tua graça e misericórdia para vivermos em fé em Jesus Cristo. Podemos, ó Deus, possamos adorá-lo nesse momento. Que o Senhor nos ajude, que o teu povo aprenda, que o mundo aprenda e se renda a ti. Que possamos viver como homens e mulheres e crianças que adoram o Senhor e que vigiam, que oram a ti nos momentos de dificuldades. O Senhor, nessa manhã, o Senhor nos coloque a certeza, fervor da fé. Que o Senhor, Deus, traga viva a tua obra, Senhor. Traga vida à tua obra. Aviva a tua obra, Senhor, e faze-a conhecida como o teu servo orou. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, neste momento, sermos testemunhas do Senhor neste mundo de aflição, de dificuldades. Nos ajude a viver por fé. Fé na tua palavra revelada, fé no teu Filho Jesus Cristo, que é o próprio Verbo encarnado. Nos abençoe, Senhor. Que tu abençoes, ó Deus, as pessoas que estão aqui neste momento ouvindo essa mensagem. Que sejam acamadas, doentes, seja por a doença atual ou qualquer outro tipo de doença. Que tu coloques no coração delas, dessa pessoa, Senhor, a tua palavra, a certeza de que tu és Deus acima de todas as coisas. E que a doença, Senhor, pode ferir nosso corpo, ferir os nossos ossos, mas não pode, ó Deus, levar a nossa alma. Não pode, ó Deus, nos prender pela eternidade, porque o Senhor nos diz, o Senhor nos declara, o Senhor promete, o Senhor, Deus, cumpre a tua promessa em Cristo Jesus, dizendo que nós ressuscitaremos com Ele. Portanto, Senhor, nos dê fé, fé inabalável, Senhor. Não uma fé apenas no sentido, ó Deus, pessoal, no sentido de uma fé etérea, mas uma fé que seja certeza, Senhor. Uma experiência vívida com a tua palavra, com o Senhor, para que possamos, ó Deus, passar e atravessar por qualquer situação. Abençoe os acamados, os doentes que estão agora neste momento. Abençoe o Brasil, abençoe a nossa nação. Ajude-nos, ó Deus, nos dê sabedoria. Que essas pessoas que estão governando, ó Deus, o nosso país, em todos os níveis, pensem mais no povo do que neles mesmos. Que eles possam, Deus, sentir o peso da tua mão, daquele que não aceita a iniquidade e não tolera, ó Deus, a impiedade. O Senhor, ó Deus, abençoe o mundo e abençoe a tua igreja de modo geral. Que sejamos santos, que sejamos como Abacuque neste momento, orando, buscando a tua face. Mesmo diante da sentença, mesmo diante de notícias que não são tão alvissareiras, que não são notícias boas, que possamos, ó Deus, viver em fé, por fé no Senhor Jesus Cristo. Que neste momento, ó Deus, tenhamos um coração de louvor a Ti. Não por aquilo que está acontecendo neste momento, Senhor, no sentido de prazer naquilo que está acontecendo, não. Mas vendo tudo isso, sabendo que nada acontece sem a Tua mão e que seus propósitos estão sendo, ó Deus, executados. Portanto, louvamos por tudo, por quem Tu és. E mesmo diante de tanta coisa, de doenças, dificuldades, de enfermidade e de pandemias, nós cremos no Senhor. Cremos diante do Senhor, cremos no Senhor e buscamos o Senhor neste momento. Abençoe a Tua igreja. Traga salvação para aquelas pessoas que ouviram a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo haja na vida de cada um que ouviu essa mensagem, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Aviva a Tua obra e faze-a conhecida. Nos dê lábios de louvor. E que todos aqueles que estão aqui ou que estão ouvindo essa mensagem tenham uma fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.